Pastor, nós observamos que no Gênesis ali foi citado sobre Melquisedeque, né, Sim. como sacerdote ali em Jerusalém. Mas nós vemos que o sacerdócio foi instituído bem depois de Melquisedeque. Aham. Por quê? Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. É errado comer algo que esteja misturado com a carne imunda? Deus não salva o ser humano em um único aspecto, Ele o salva na sua totalidade. E quem é salvo em Jesus Cristo vive de acordo com as normas desse livro. E sabe o que esse livro ensina? Que não é pecado comer carne. O ideal é que você não coma nenhum tipo de carne. Mas não é pecado se você comer as carnes que Ele disse que você pode comer. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria. Estamos nós dispostos a glorificar a Deus no nosso corpo, vivendo de acordo com os seus preceitos? Ou vamos achar que nós somos mais sábios do que Deus e vamos continuar comendo e bebendo o que eu bem entender, achando que com isso eu posso glorificar a Deus e ter saúde? Claro que não. Se nós fôssemos leais à orientação da palavra de Deus, aonde estaríamos nós como povo de Deus? Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. E nessa temporada, estamos aprendendo sobre o livro do profeta Daniel. Chegamos ao nosso terceiro tema e eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo que procura conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nós estamos aqui no Cevisa, em São Paulo, com 9 convidados em especial para tratarmos do tema do livro do profeta Daniel. Já estudamos um primeiro tema, que foi um panorama geral. No primeiro capítulo, aprendemos que os 3 ou os 4 jovens, Daniel e seus companheiros, foram parar como escravos em Babilônia e que lá eles foram atacados fisicamente, espiritualmente e mentalmente. É claro, provações do inimigo nesse grande conflito, querendo perturbar o povo de Deus e levá-los à queda e à ruína. Estamos conhecendo cada vez um pouquinho dos nossos convidados em cada programa. Hoje vamos conhecer um pouco mais a Penha. Penha, fiquei sabendo que você já é de Jacareí, trabalha como cabeleireira. E qual é o seu estado civil? Você é casado? Sou casada com o Adriano há 3 anos e tenho 2 filhos, Adriele e o Júnior. A Adriele tem 21 anos e o Júnior tem 18 anos. Olha, que joia. São as Um bênçãos da abraço minha para vida. eles lá então, né? Júnior, Adriele, um abraço, filhos. Estou morrendo de saudade de vocês. Que bom, muito bom ter você com a gente aqui, Obrigada. participando desses Prazer é meu. estudos, tá bom? E nós vamos conhecer em cada programa um pouquinho mais dos nossos convidados, que se dispuseram a estar aqui estudando o livro do profeta Daniel. Pois bem, hoje o tema que nós vamos aprender é um tema muito interessante. Vamos estudar um sonho maravilhoso. E nós intitulamos esse primeiro estudo nosso dentro do contexto profético, né, que o capítulo 2 é um tema profético. Vamos aprender sobre uma estátua assustadora. O capítulo 2 do livro de Daniel relata o sonho de o rei Nabucodonosor, que o deixou assustado e desesperado. E esse sonho traz revelações muito importantes para nós. Vamos conhecer mais essa história hoje. Agora, antes de nós abrirmos a Bíblia, nós vamos orar, como é o nosso costume aqui. E você que nos acompanha em casa,
participe também desta oração, pedindo uma bênção de Deus para o estudo da Bíblia agora. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos pelo privilégio de estarmos reunidos agora para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos a Tua bênção e a Tua ajuda, que o Teu Divino Espírito Santo nos faça compreender as verdades dessa profecia do capítulo 2 e que nós tomemos uma firme posição ao Teu lado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, estamos prontos para mais um estudo e vamos voltar 2.500 anos na história. Vamos nos encontrar com o profeta Daniel. Deixa eu aproveitar para você que nos acompanha em casa. Se você quiser ter acesso a todos os temas que aqui estamos estudando, peça essa revista para Novo Tempo. Ela sai inteiramente grátis para você. Você pode pedir por telefone no 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita também para curtir a nossa página no Facebook, Bíblia Fácil NT. Então você acessa a nossa página, curte lá e você vai ver também os vídeos e os comentários que sempre estamos postando. Pois bem, pegue sua Bíblia então e vamos agora para mais uma viagem em nosso estudo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2 e vamos voltar 2.500 anos na história para estudarmos juntos hoje um extraordinário sonho. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Bom, vimos no capítulo passado que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Uma viagem aproximadamente de 1.500 quilômetros. Quem sabe 2 ou 3 meses a pé. E esse Nabucodonosor, no capítulo 1, ele estava admirado com a sabedoria dos jovens hebreus, porque quando ele testou a Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ele os encontrou mais sábios do que os mais sábios em Babilônia. Quantas vezes? 10 vezes mais sábios. Para cada dia em que o cozinheiro-chefe fez o teste com eles, 10 dias comendo legumes e bebendo água, eles estavam mais formosos e ele encontrou, depois dos 3 anos de teste, 10 vezes mais sábios. Que extraordinária experiência eles viveram. E esse rei Nabucodonosor, ele tem algo interessante, a começar pelo nome dele. Quem era esse rei? Qual era o significado do nome desse rei? Nós vamos descobrir hoje de que esse nome ele é uma homenagem aos deuses pagãos, assim como o nome dos hebreus eram relacionados com Jeová, com Elohim, como nós vimos na lição passada. O nome Nabucodonosor é um nome caldeu e significa prece dirigida ao deus Nabu, por proteção. Isso significa Nabucodonosor. O pai dele chamava-se Nebopalazar, e Nebopalazar, à frente do Império Babilônico, derrotou a Assíria. E a partir principalmente do ano 612 a.C., começou agora aquilo que nós chamamos o Império Neobabilônico, porque o Império Babilônico, no seu apogeu, lá do 2º milênio antes de Cristo, foi liderado por outros líderes, entre eles Hammurabi, um dos grandes líderes da Babilônia. E hoje nós temos até aí, foi um achado arqueológico, o Código de Hammurabi. Quem sabe, um dos mais antigos códigos de ética da humanidade. Mas isso foi no Império Clássico, da Babilônia Clássica. Estamos falando agora do Império Neobabilônico. E nesse Império Neobabilônico, morre Nebopalazar no ano 605 e então Nabucodonosor chega ao trono de Babilônia, que era o maior império da época, quem tinha a hegemonia mundial. Olha o que diz o profeta Jeremias. Deus diz assim sobre esse rei: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o quê?
meu servo. Interessante que Deus havia já, através do profeta, chamado Nabucodonosor de servo dele. Por que Deus o chamara? Porque Deus tinha um plano para a vida desse homem. E não foi à toa de que Deus permitiu que Daniel e seus 3 companheiros fossem parar cativos em Babilônia. Para refrescar sua memória, lembra que aqui em Daniel, no capítulo 1, versículo 2, o que diz a Bíblia aí? O Senhor entregou nas mãos a quem? Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O Senhor entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor. Você está entendendo que o cativeiro babilônico foi um cativeiro que só aconteceu porque Deus ideou esse cativeiro? E lá no cativeiro, ele já chamava o futuro rei de Babilônia de meu servo. É porque ele tinha um plano para ele. Isso nos ensina algo extraordinário. Deus tem um plano para todos nós. E você acha que por acaso você está aqui? Claro que não. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todos nós. Você que está nos assistindo em casa, acha que por acaso você está sintonizado no Bíblia Fácil? Claro que não. Deus tem um plano para você. E você vai descobrir qual é esse plano através do estudo da Bíblia. Porque a palavra de Deus nos aponta a vontade dele para a nossa vida. Pois bem, vamos então avançar em nosso estudo. E nós vamos agora descobrir de que o capítulo 2 de Daniel é um capítulo que registra a história da humanidade por milênios em apenas um capítulo. Unicamente nesse capítulo nós temos uma descrição de milênios da história humana. E aqui em Daniel 2 nós temos a primeira visão registrada no capítulo. Nós vamos estudar em Daniel 4 visões. Guarde essa informação. Durante o livro, nós vamos estudar 4 visões. Hoje é a primeira, um sonho de Nabucodonosor. Então vamos para o capítulo 2. Abra sua Bíblia em Daniel 2, versos 1 e 2. Página 588. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas eu estou lendo em Daniel capítulo 2, versos 1 e 2. Assim leiam. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Interessante que o rei teve um sonho, mas ele se esqueceu do sonho e ele ficou muito perturbado. E ele mandou chamar então os magos, encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Essas 4 categorias que ele mandou chamar eram chamados de os sábios da Babilônia. Eram pessoas que consultavam os astros, jogavam elementos, jogavam óleo na água, partiam corpos de animais para olhar dentro desses animais, para saber o futuro, para saber o que reservava, para saber se o rei deveria ir à guerra ou não. Eram pessoas que viviam da superstição. Pois bem, o rei ficou muito preocupado porque ele teve um sonho, mas o sonho ele não se lembrava dele. E por que ele ficou perturbado? Porque na visão de um caldeu, quando ele tinha um sonho, é que os deuses estavam falando com ele. E se ele não se lembrasse do sonho, era uma evidência de que esse Deus estava de alguma forma irado com ele, decepcionado com ele. E quando os deuses pessoais, porque eu expliquei para vocês que os babilônicos, eles criam em 2 categorias de deuses. Uns deuses pessoais, que funcionavam como guardiões de cada ser humano, e os deuses que habitavam distante, os maiores. Então o rei achou que o Deus dele, o protetor dele, estava magoado com alguma coisa, por isso ele não lembrava o sonho. E ele sentiu presságio de algo ruim.
E então ele mandou buscar os magos. Quando os magos chegaram, eles apresentaram uma estratégia para o rei. Olha o que diz o versículo 4, Daniel 2, verso 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e nós diremos o quê? A interpretação. Você percebe que isso aqui é uma estratégia? Porque não existe ser humano sobre a terra que saiba o futuro. Não existe nenhum ser humano sobre a terra que possa dizer o que vai acontecer daqui a uma semana. Os seres humanos não têm essa possibilidade, esse poder, essa sabedoria. E esses magos, que não passavam de embromadores, enroladores, falsários, disseram assim para o rei: rei, conta para nós o sonho que nós vamos te dar a interpretação. E sabe o que esses magos faziam? Eles inventavam uma coisa qualquer para simplesmente matar a curiosidade do rei. Mas o problema agora é que o rei não se lembrava o que ele havia sonhado. E aonde estava o problema? Qualquer coisa que eles dissessem que o rei tinha sonhado, o rei logo saberia que não era aquilo. Porque se fosse a verdade, ele se lembraria. Então eles agora estavam numa sinuca de bico. Eles estavam numa situação difícil de ser resolvida. E então eles disseram assim: conte para nós o sonho e nós vamos dizer a interpretação. Mas o rei logo percebeu que eles estavam mal intencionados. E sabe o que finalmente eles disseram? O rei disse assim: se vocês não me fizerem saber o que eu sonhei e qual é a sua interpretação, eu vou mandar matar todos vocês. E então eles disseram para o rei assim, verso 11: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão quem? Os deuses. E esses o quê? Esses não moram com os homens. Rei, o que o senhor está pedindo, só os deuses sabem, mas os deuses não moram com os homens. Como que nós vamos interpretar isso para o Senhor? Então o rei ficou irado e fez o quê? Promulgou um decreto de morte. O decreto de morte foi lançado e olha aqui no versículo 12 e 13 qual é esse decreto. Versículo 12: então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Lembra você que nesse momento Daniel já estava entre os sábios de Babilônia. E eles buscaram então a Daniel para ser morto. Quando Daniel foi buscado para ser morto, ele perguntou para os soldados caldeus: por que é que eu estou sendo preso? E eles explicaram: porque o rei teve o sonho e os magos não puderam interpretar. Veja que Daniel não estava sabendo da história ainda. Então, o que Daniel fez? Ele foi buscar a Deus em oração e foi até o rei. E falou: rei, me dá um tempo, porque eu vou dizer para você qual foi seu sonho. Qual foi o que foi que você sonhou? E então Daniel se retirou da presença do rei, o rei concedeu o tempo, ele foi orar junto com os seus amigos, e o que Deus fez? Deus revelou para Daniel o mistério. Sim, Kenny? Uma coisa interessante aqui é que quando os sábios procuraram o rei e ficou insistindo para que ele contasse o sonho e assim eles revelariam, ele se irou e falou: você está querendo ganhar tempo. Mas quando Daniel pediu um tempo que ele revelaria, ele concedeu. Interessante, né? Você percebe que o rei já observava alguma coisa diferente nesse garoto? Ele havia percebido que esses jovens eram mais sábios. E de fato eles não haviam vindo ainda na presença do rei. E o rei, desesperado por saber o significado, concedeu o tempo. E então o que Deus fez? Deus, olha aqui no verso 19, Deus revelou o mistério a Daniel. Então, diz o verso 19, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E o que fez Daniel? Bendisse ao Deus do céu. Agora Daniel foi na presença do rei e disse assim: rei, Deus me revelou qual é o mistério.
Interessante, acompanhe comigo as palavras do versículo 27. Daniel 2, 27. Você que está em casa também. Daniel 2, 27. Leia comigo esse verso. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Olha o testemunho que esse jovem hebreu deu na maior corte do mundo e na presença do maior monarca que existia. Ele disse assim: ó rei, o mistério que o Senhor exige, não existe nenhum ser humano, nem feiticeiro, nem caldeu, nem astrólogo que possa revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E Ele revelou, e eu vou dizer para você agora o que você sonhou, porque esse sonho, ele tem a ver com os eventos que ainda vão suceder na história. E aí então Daniel disse assim, a partir do verso 36, Rei, o Senhor estava olhando no sonho, e eis que você viu uma grande estátua. E quando Daniel disse assim, você viu uma grande estátua? O rei disse, é isso mesmo. Daniel, estou me lembrando, foi isso que eu vi no sonho, uma estátua assustadora. Sim, rei, foi isso que o senhor viu. Essa estátua que o senhor viu, ela tinha uma aparência terrível, e ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés da estátua eram em parte de ferro e em parte de barro. Você estava olhando a estátua e de repente, rei, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e lançada contra os pés da estátua. E esta pedra destruiu o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E esta pedra cresceu e tomou toda a terra. E o rei disse, Daniel, foi isto mesmo que eu sonhei. Igualzinho você falou. Eu sei, rei. E nós também agora vamos te dizer qual é a interpretação. Porque há um Deus no céu que revela mistérios. E então Daniel agora começa a interpretar o sonho para o rei. O que significa essa interpretação? Daniel disse assim, rei, a cabeça de ouro que você viu nessa estátua é um símbolo do teu reino. E no verso 38 ele vai dizer, tu, ó rei, o teu império Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti virá um reino inferior ao teu. Assim como a prata é inferior ao ouro, o segundo império será inferior ao teu. Mas depois virá ainda um terceiro reino, um reino de bronze, e esse reino terá domínio sobre toda a terra. E finalmente o quarto reino será como ferro que quebra todas as coisas. Agora Daniel continuou, tu és a cabeça de ouro. Babilônia representava aquela cabeça de ouro. E enquanto Nabucodonosor ouvia atentamente, Daniel apresentou para ele uma notícia, trouxe uma revelação que o rei não gostou. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos nós vamos ver a continuidade da interpretação e o que foi que o rei não gostou naquilo que Daniel lhe revelou. Já já estaremos de volta. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil sobre Daniel. Hoje o tema é uma estátua assustadora, capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Você acabou de assistir aí o Minuto da Saúde com o Dr. Luiz Fernando. A cada programa nosso, sempre nos intervalos, você terá dicas de saúde.
porque nós aprendemos no programa passado de que nós devemos cuidar bem da nossa saúde, da nossa alimentação, porque através dela nós honramos a Deus. Eu quero aproveitar e oferecer para você o Guia de Estudo Bíblia Fácil Daniel. Aqui você encontrará os 16 temas que estamos estudando no nosso programa. Essa revista é inteiramente grátis e você pode solicitá-la através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessa o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita lá e curte nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT, ok? No nosso primeiro bloco, nós terminamos o nosso estudo falando de que Daniel tinha uma notícia que não agradou o rei. Qual foi a notícia? Rei, depois do teu reino vai se levantar um outro, inferior ao teu. Mas o teu reino, Babilônia, ele vai sair de cena. Ele vai passar. O império neobabilônico, no qual viveu Nabucodonosor, conseguiu a ascensão mundial em 605 a.C. e ele vai durar até o ano 539 a.C. E eu quero lembrar vocês de que antes de Cristo, a nossa contagem era decrescente, ou nós contamos decrescente quando nos referimos a esse período antes de Cristo. No início do Império Babilônico, ele havia levado os judeus cativos de Jerusalém para a Babilônia. E entre os jovens escravos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram para a Babilônia. Agora, a Babilônia, Nabucodonosor havia morrido, passado o tempo ele morreu, o seu filho reinou e finalmente o seu neto começou a reinar. Olha o que diz Daniel 5:1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Interessante que esse rei babilônico deu uma festa para 1000 e enquanto eles estavam ali naquela orgia da festa, 1000 convidados, ele fez um pedido. Sabe qual foi? Que eles trouxessem os vasos sagrados que se usavam no templo dos judeus, que estavam no templo de Marduk, deus babilônico, para que eles bebessem vinho nos vasos sagrados. Os vasos vieram até o rei, e diz o versículo 4 de Daniel 5, de que eles beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, e de madeira e de pedra. Você percebe que aqui eles estão louvando a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, os mesmos metais da estátua. Vocês percebem que eles estão aqui fazendo um abuso contra a revelação divina? Que eles estão aqui minimizando o poder de Deus ao trazer os vasos do santuário para beberem vinho? E esta atitude rebelde foi a gota d'água da paciência divina com relação ao império de Babilônia. Naquele mesmo instante, apareceu uma mão e escreveu na parede a seguinte expressão: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Enquanto o rei estava na orgia da festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede 4 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Só que ninguém entendeu. E eles mandaram chamar Daniel. E Daniel, nessa ocasião, já estava mais ou menos com quase 90 anos de idade. E ele já idoso, ele veio até a presença do rei e ele interpretou aquela escritura. E ele disse: Mene, rei, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Aqui está o próximo império da profecia. Dividido, ó rei, foi o teu reino, Babilônia, e foi dado aos medos e os persas. Pois bem, quem é que representava aquela prata da estátua? O império medo-persa.
E foi assim que na noite de 13 de outubro de 539 caiu Babilônia e começou a reinar a Medo-Pérsia, um reino inferior à Babilônia, assim como a prata é inferior ao ouro. E o grande nome do Império Medo-Persa foi Ciro, o Grande. E Ciro, então, liderando a Medo-Pérsia, esteve na hegemonia do mundo, desde o ano 539 até o ano 331, porque no ano 331, o que aconteceu? Surgiu na história Alexandre o Grande. E ele, à frente do seu exército greco-macedônio, ele promoveu várias campanhas militares. E finalmente, no ano 331, na Batalha de Gaugamela, alguns chamam de a Batalha de Arbela, nessa batalha, Alexandre o Grande vai vencer o Império Medo-Persa e a Grécia vai tornar-se o terceiro poder na estátua, representado lá pelo quadril de bronze. A história correu e a Grécia dominou o mundo de 331 ao ano 168 a.C. No ano 323 a.C., morreu Alexandre o Grande, com apenas 33 anos de idade. Quando ele morre, os generais dele começam a brigar pelo reino e finalmente o reino foi dividido em 4 partes, ficando 4 de seus generais dominando em cada uma delas: Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais dominaram o império que outrora fora o grande império greco-macedônio. Ao ser dividido, ele enfraqueceu. E então começaram a chegar os romanos, e os romanos começaram a lutar com os gregos. E finalmente, na Batalha de Pídima, em 168 a.C., nós temos a chegada do Império Romano. E Roma vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Aqui vocês percebem que Jesus Cristo nasceu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Roma dominou o mundo até 476. Mas qual foi o império na história mundial que derrotou Roma? Um prêmio para aqueles que acertarem essa pergunta. Qual foi o império mundial que derrotou Roma? A Medo-Pérsia derrotou a Babilônia, a Grécia derrotou a Medo-Pérsia, Roma derrotou a Grécia. E quem derrotou Roma? Roma dos Césares. O Império Romano, quem derrotou ele? Nós não tivemos um império derrotando Roma. Interessante que, para quem Roma perdeu seu poder? Edward Gibbon, que é um dos maiores historiadores, ele escreveu uma obra interessante, A História do Declínio e a Queda do Império Romano. E sabe o que Edward Gibbon escreveu em sua obra? Nos capítulos 26 a 36, ele descreve as 10 nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano dos anos 352 a 476, quando caiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Então Roma não perdeu seu poder para outro reino. Roma foi minada em suas bases. Por quem? Por tribos bárbaras, principalmente germânicas. E esse autor, Edward Gibbon, ele dá o nome das 10 principais tribos que derrotaram Roma. Ele disse que elas se chamam álamos, francos, burgundos, vândalos, suevos, visigodos, saxões, ostrogodos, lombardos e érulos. Estas tribos bárbaras minaram o Império Romano e levaram então à queda de Roma Ocidental. Lembra-se que Roma Ocidental caiu em 476 e Rômulo Augusto foi o último imperador, porque Roma Oriental
continuou por mais 1000 anos na história e tinha o nome de Império Bizantino. Mas Roma caiu para 10 tribos bárbaras. Estas 10 tribos bárbaras organizaram a Europa. A nossa moderna Europa foi resultado das tribos bárbaras. E aqui você tem a divisão. Os álamos finalmente tornaram-se a Alemanha, os francos a França, os burgundos a Suíça, os vândalos foram extintos, os suevos Portugal, os visigodos a Espanha, os saxões a Inglaterra, os lombardos a Itália e os ostrogodos, érulos e vândalos, eles foram extintos. E destas tribos bárbaras nasceu a moderna Europa. Agora, por que 10 tribos minaram Roma? Porque na estátua, quantos dedos há nesses 2 pés? Você está entendendo por que 10 tribos bárbaras? Porque a estátua tinha os 10 artelhos. E esses 10 artelhos representavam 10 tribos bárbaras. E o que diz a profecia agora? Nos dias destes reis. Que reis? Nos dias da Alemanha, da França, da Itália, da Suíça, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. De que o profeta está falando? Do reino de Cristo, que vai ser estabelecido quando? Nos dias da moderna Europa. A história está cheia de detalhes para nos ensinar. Agora vamos para o versículo 45, Daniel 2:45. Olha que extraordinário. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser quando? Futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que representa aquela rocha que atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua? O reino de Cristo, que será estabelecido em glória e majestade. Você percebe que nós estamos vivendo no 6º século antes de Cristo, junto com o profeta, e o profeta, através desse sonho do capítulo 2, disse para Nabucodonosor: o teu reino, Nabucodonosor, Babilônia, ele vai passar. Virá um outro reino, chamado Medo-Pérsia. E de fato, quando chegou o reino Medo-Persa, Daniel ainda aí estava em Babilônia, com quase 90 anos. Ele viu o cumprimento dessa primeira profecia. E quando ninguém achava que Babilônia ia cair, ela caiu. Nós vamos depois, no capítulo 5 de Daniel, estudar detalhes dessa queda. Daniel disse para o rei: mas depois vai chegar um outro reino. E quando foi em 331, Alexandre o Grande chegou dominando tudo e derrotou os medo-persas. Alexandre espalhou a cultura grega e o helenismo se espalhou pelo mundo todo. Hoje nós usamos até a linguagem dos gregos. Falamos de pediatria, oftalmologia, são todas palavras gregas. O mundo foi influenciado pela Grécia, mas onde está aquele império helenístico extraordinário? Ele caiu para os romanos. Aí chegou a férrea Roma dos Césares. Mas aonde está Roma? Ela foi minada em suas bases por tribos bárbaras. As tribos também desapareceram e a Europa moderna foi organizada. Daniel disse para o rei: você viu, rei, que a estátua tinha os pés, um pouco de ferro e um pouco de barro? É porque esses 10 reinos, eles serão divididos.
E assim como o ferro não se junta com o barro, nunca mais eles se unirão. E aí veio Carlos V, tentando unificar a Europa. Não conseguiu. Veio Napoleão Bonaparte, quando parecia que ele ia conseguir, um poder misterioso o impediu, o fez fracassar. E ao longo da história nós temos percebido que os homens têm se levantado para tentar unificar a Europa, mas nunca mais os reinos se unirão. Porque a profecia diz assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. E sabe qual é o reino que esse capítulo 2 prega? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele volta em glória e majestade para estabelecer um reino que será eterno. E eu e você somos convidados a ser cidadãos nesse reino. Do que eu preciso para isso? Eu preciso aceitar esse Jesus como o Rei da minha vida. Eu preciso reconhecer de que esse livro é a sua palavra, a vontade dele para a minha vida. Eu preciso abandonar tudo o que eu sei que é errado, o pecado, e consagrar a minha vida a esse Deus que tanto me ama. Esse Deus que está no controle da história. Por isso, não se preocupe. Deus está controlando tudo. Deus vai controlar também a sua vida, para que você esteja aonde Ele deseja estar. Qual será a sua postura a partir dessa revelação? O que você fará? É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu. Vida eterna terei, eu sei. É bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu. Vida eterna terei, eu sei. Tanta dor e sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto dissabor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Eu sei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei
Jesus, no céu, vida eterna terei. Eu sei, eu sei. Existem nesse livro mais de 300 promessas falando que Jesus estava voltando. Em São João 14, 1 a 3, existe um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A casa do Pai já está quase pronta para te receber. Você é um filho e uma filha de Deus. O céu te espera. Há no guarda-roupa de Deus uma veste com o seu número. Há uma pedrinha branca, segundo o Apocalipse, com um novo nome para você. E uma coroa imarcessível de glória. Tudo está pronto. Você pode ser cidadão nesse reino. Sabe o que você precisa? Agora, se entregar a Ele e dizer que você crê na existência desse Deus, que é o soberano Deus da história. Que no levantar e no quedar dos impérios, é Ele quem controla a história. E a história está chegando ao seu fim e ela terá um final feliz. Sabe por quê? Porque nós iremos para o céu. Eu sei. Eu hei de ver o Rei, hei de ver o meu Salvador. Está chegando o dia que nós vamos deixar esse mundo mal para trás. Está chegando o dia em que pessoas corruptas estarão governando. Está chegando o fim do sofrimento da família humana. Está chegando o dia em que nós nunca mais nos separaremos das pessoas que nós amamos. E nem a morte mais vai existir. Nunca mais alguém ficará doente. Está chegando esse dia. Tudo isso vai acontecer quando o Rei voltar. E o sonho disse, e Daniel disse, é fiel a sua interpretação, nos dias destes reis. É agora, nos dias da França, da Itália, da Alemanha, de Portugal, da Suíça, nesses dias. O Rei está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Vamos nos preparar? Ore comigo agora. Pai de amor, que verdade extraordinária Tua palavra nos revela nesta hora. O Rei está voltando para estabelecer um reino que jamais terá fim. Um reino onde nunca mais haverá injustiça, sofrimento, lágrimas ou dor. Nós queremos, Pai, ser cidadãos nesse reino. Por isso abrimos ao Senhor o nosso coração. Queremos Te receber como nosso Senhor e Salvador. Abençoe a todos nós que estamos aqui nesse auditório e esses milhares que nos assistem em casa. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com cada um deles e que a nossa fé seja fortalecida e alimentada nessa esperança. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou no Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem, estaremos juntos para estudarmos uma das histórias mais lindas da Bíblia, quando os companheiros de Daniel foram lançados numa fornalha de fogo. O que acontecerá com eles? Eu te espero na semana que vem. Pastor, hoje nos nossos tempos, a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem, quando a gente fala sobre a idolatria, eles falam que eles não idolatram as imagens, eles apenas pedem a intercessão da imagem. Isso também, aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, seria prostrar diante de uma imagem, pedindo para que ela interceda por eles? Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer
conhecer-me, sua graça e seu perdão. Na cruz pagou o grande preço por minha eterna redenção. Quando tomamos decisões na nossa experiência religiosa hoje, nós estamos nos preparando para os eventos futuros. E quem é fiel no pouco, será fiel um dia no muito. Mas se eu não estou acostumado a ser fiel nas pequenas coisas, quando as grandes provas vierem, eu serei pego de surpresa.